Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. A verdade sobre os arautos do Evangelho. Na última semana eu recebi este livro bem robusto, que é sobre o comissariado dos arautos do Evangelho. A crônica dos fatos, punidos sem diálogo, sem prova, sem defesa. Então os arautos, eles resolveram disponibilizar o acervo a respeito do processo que existe da igreja, vamos dizer assim, investigativo contra os arautos. No entanto, isso iniciou-se em 2017, já são 8 anos, e até agora não foi provado nada. E isso, vamos dizer assim, representa algo muito importante, porque são 27 diáconos que já eram para ter sido ordenados, e fora turmas de seminaristas que também já terminaram seus estudos para o sacerdócio e que, se a gente somar tudo, já ultrapassa 100 padres que deveriam e poderiam estar a serviço da Santa Igreja, tendo em mente que um padre bom já é algo muito importante, mas mais de 100 bons padres orientando o povo e solícitos à confissão, à aplicação dos sacramentos, é algo muito importante e relevante para a Santa Igreja, tendo em vista que muitos seminários estão fechando. A igreja, e nós vemos até bispos reclamando de falta de vocações. Agora, a grande questão que nós precisamos levantar é: por que essa investigação tão grande e muitas vezes, ou todas as vezes, sem o resultado comprobatório contra os arautos? Por que não termina e deixa a vida seguir e os arautos continuarem o maravilhoso trabalho que eles fazem? Já os visitei, tenho uma estima muito grande pelo trabalho que eles fazem e têm, e não só por isso, mas também por tudo que eles vivem, né? Quem já pôde visitar o mosteiro e também tem acesso aos leigos que fazem parte dos arautos, olha, eles vivem com muita seriedade, com muita verdade, tudo que eles ensinam. Mas, então, eu peguei 2 vídeos que eu achei interessante também sobre o assunto dos arautos, né, que vi essa semana. Quero colocar aqui para que vocês tenham acesso. Talvez vocês não saibam, né, essas questões, mas que agora vocês terão acesso. Primeiro, o vídeo do Lucas de Tomás, que tem um apostolado muito bom, tomista, no Instagram. Vamos ver.
Quando o Papa Francisco morreu esse ano, os arautos do Evangelho não publicaram nenhuma nota de pesar. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê. Nos últimos anos, os arautos do Evangelho vêm denunciando o que chamam de uma verdadeira perseguição vinda de dentro da própria igreja. Em 2017, o Vaticano abriu uma investigação contra os arautos do Evangelho, que até então era considerado um dos grupos mais fiéis à Santa Sé. Fundados a partir do carisma de Monsenhor João Clar, os arautos do Evangelho cresceram rapidamente e estão presentes em mais de 70 países, incluindo o Brasil, com escolas, missões e comunidades de vida. Mas em 2017, após uma visita apostólica a mando do Papa Francisco, então Romano Pontífice, começou um longo processo investigativo que dura até então, resultando em inúmeros afastamentos, restrições e ordens vindas direto da Cúria Romana, novamente sob a chefia do Papa Francisco. Os arautos do Evangelho, por outro lado, alegam que nunca tiveram um direito próprio de defesa e agora decidiram contar a sua versão dos fatos. Na recém-lançada obra O Comissariado dos Arautos do Evangelho, 2017 a 2025, Cronologia dos Fatos, os arautos contam a sua versão oficial da história, reunindo diversos relatos e documentos oficiais na tentativa de demonstrar como uma instituição aprovada por São João Paulo II acabou sendo perseguida e tratada com desconfiança dentro da própria igreja sob o pontificado do Papa Francisco. E o caso dos arautos do Evangelho retoma uma velha e importante questão: qual é o verdadeiro limite da obediência e como tratar as tensões entre carisma e autoridade dentro da Igreja Católica. E exatamente por toda essa polêmica que na morte do Papa Francisco, os arautos do Evangelho preferiram fazer silêncio, não enquanto forma de protesto meramente, mas por uma ferida aberta que continua a sangrar no coração dessa instituição. Mas e aí? Qual que é a tua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Já aproveita para enviar esse vídeo para aquele teu amigo que não fazia ideia dessa polêmica. E se você é novo por aqui, me segue e ativa as notificações para não perder conteúdos como esse. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Pois bem, eu preciso ressaltar que me parece que na questão do Papa Francisco, da morte, houve uma própria orientação de hierarquia da igreja, né, sobre esse sentido. Então, também precisamos fazer essa ponderação. Agora, eu quero colocar também o vídeo do Dr. Edson Sampeu, ele que é doutor canonista, professor de direito canônico, um grande canonista que nós temos, e ele vai falar também sobre a questão dos arautos do Evangelho. Por que os arautos do Evangelho são amados pela esmagadora maioria dos católicos? Porque os arautos do Evangelho ensinam a essência do cristianismo, na doutrina e na moral. Gosto de dizer que os arautos do Evangelho são os arautos do catecismo da Igreja Católica. Se a gente reparar, hoje em dia fala-se de tudo nos meios eclesiais, menos na substância do Evangelho, na moral, nos valores cristãos, na doutrina. É o que Frei Clodovis Boff reclamou recentemente, escrevendo aos bispos do Brasil, abram-se aspas, o próprio mundo secular está cansado de secularidade, está buscando espiritualidade. Mas não, os senhores bispos continuam a oferecer-lhes o social, e ainda o social, e o social. Fecham-se aspas. Veja-se a campanha da Fraternidade de 2026. Vai falar sobre moradia, quando na verdade deveria abordar, por exemplo, a importância de os católicos participarem da missa, ou outro assunto estritamente religioso, como faziam as campanhas da Fraternidade de antigamente, cujos textos bases eram, aliás, bem escritos, sem erros de português e sem esse horripilante linguajar inclusivista e ideológico, que, por exemplo, não emprega mais a palavra homem ou homens no sentido de humanidade, depauperando o idioma de Machado de Assis. Lamentável. Porque os arautos do Evangelho são odiados por uma minoria barulhenta que faz alarde. Porque os arautos do Evangelho zelam pela divina liturgia, respeitando as rubricas do missal, ou seja, lendo o que está escrito em preto e fazendo o que está escrito em vermelho. Não são soberbos, não se acham melhores do que a bimilenar tradição litúrgica da Igreja Católica.
Porque trajam-se devidamente como clérigos, não apenas nos atos litúrgicos, mas no dia a dia, cumprindo assim o direito canônico. Contudo, o que mais abomina certas pessoas é o fato de os arautos do Evangelho viverem a castidade, a pureza. Eles não só ensinam esses valores o tempo todo, eles os vivem. E o demônio odeia a pureza, a castidade. Oxalá o Papa Leão XIV encerre de vez a intervenção que há 8 anos, desde 2017, tem freado a maravilhosa ação apostólica dos arautos do Evangelho, em prejuízo da própria Igreja, em detrimento dos católicos, inclusive com a espera de 27 diáconos transitórios para a ordenação presbiteral e tantos outros prejuízos pastorais e financeiros. Por favor, se você gostou, sinalize esta apreciação, deixe uma mensagem, inscreva-se nesse canal e não se esqueça também de ativar os sininhos. Que Maria Santíssima, que como ensina a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 58, associou-se ao sacrifício de Cristo, consentindo com amor na imolação da vítima por ela mesma gerada, proteja os arautos do Evangelho e os livre dos grilhões da perseguição ideológica. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu só tenho uma consideração a fazer. Por quê? 8 anos já de investigação. Se tivesse que se descobrir algo, já deveria ter descoberto. Algo grave que pudesse dar uma pena. Mas o meu grande questionamento, e que eu quero que você coloque isso nos comentários também, é: por que essa perseguição aos arautos e por que muitas vezes padres que estão militando politicamente, como um famoso de São Paulo que faz trabalhos sociais lá, que milita politicamente e nunca acontece nada, e que tem provas contra e nunca acontece nada, porque muitos padres da teologia da libertação estão aí desobedecendo o missal e fazendo um monte de coisa errada, incluindo um monte de coisa errada na liturgia, e não acontece exatamente nada. Porque esses tantos e inúmeros abusos litúrgicos têm acontecido e parece que a Igreja fecha os olhos contra esses abusos litúrgicos. Mas com aqueles que estão querendo viver uma vida piedosa, sempre há perseguição. Tendo em vista que não são poucos os relatos que nós vemos somente da pessoa querer utilizar o véu, as mulheres ou aqueles que querem comungar de joelho e receber a comunhão na boca, se ajoelhar e receber a comunhão na boca, recebem perseguição. Às vezes são proibidos, sem que os padres tenham esse direito de proibir, de receber dessa forma a comunhão. Por quê? Que a balança pesa diferente. Por que a balança pesa diferente? Pensemos nisso. Salve Maria e que viva Cristo Rei.